hábitos e costumes de um povo. Desce para São Paulo, aqui o nosso negócio é italiano, é pizza, é lanche, é comida rápida. O paulistano, ele é rápido, ele quer resolver tudo, ele não para. Na Bahia não é que eles são preguiçosos, como diz uma professora amiga nossa, mulher de Deus, casada com um homem de Deus, a pastora Márcia, ela diz o seguinte, é que o baiano se diverte na mesma medida que ele trabalha, então ele não liga de ir direto para as coisas, entendeu? Por isso que ele leva a fama de preguiçoso. Mas é uma cultura. Nós tivemos com o ônibus, nosso ônibus passando em Maceió uma vez, e tivemos lá ministrando, e estávamos na estrada próximo a Maceió, já em Alagoas, e era horário do almoço, e a gente estava no ônibus, e teve um engarrafamento. Nós encostamos numa mercearia, vamos comprar alguma coisa para a gente pelo menos fazer um lanche. Quando deu meio-dia, eles estavam baixando a porta. Eu falei, como assim? São Paulo é 24 horas, você muda o turno, o cara 1h da manhã está lá, né? A academia funciona, a comida funciona, a farmácia funciona. Aí eu cheguei para o senhor e falei, mas senhor está fechando meio-dia. Ele falou, todo filho de Deus precisa comer nessa hora. Eu falei, entendi. É só nós que não precisamos comer. Abre a porta aí, tio. Mas é cultural, é um hábito que eles tiveram ali. É um hábito que eles cultivaram, assim como nós temos os nossos hábitos. Então, de fato, existe uma cultura acima de toda cultura, que é a cultura do céu. São hábitos e costumes que Deus e a palavra, os princípios nos ensinam. E começamos pelos de ontem, oração, jejum, leitura da palavra, um tripé básico de alguns costumes. Mas eu quero ler com você no livro de Daniel, algo que o Espírito Santo falou comigo. E no mês de março de 2017 desse ano, nós começamos um propósito de 3 anos no ministério, para alcançarmos isso que Deus está falando nesse texto de Daniel capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura. Daniel capítulo 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e a cercou, tomou Jerusalém. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, bem como todos os utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, a casa do seu Deus, com letra minúscula, e colocou os utensílios num depósito de Deus. Do seu Deus, letra minúscula de novo. O rei ordenou a Aspenaz, o eunuco dos reis, ou da nobreza do povo de Israel, que trouxesse ao palácio um descendente dos reis. Versículo 4. Deveriam ser jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, versados em todo tipo de sabedoria, que aprendessem rápido, que fossem perspicazes e capazes de servir no palácio do rei. Ele lhes deveria ensinar a língua e a literatura da Babilônia. Verso 5. O rei designou a todos eles, todos os dias, uma porção de sua comida e do seu vinho. E eles receberam esses cuidados por 3 anos. Ao fim desse período, eles se tornavam os atendentes do rei. Ponto aí. Ontem eu compartilhei com algumas pessoas aqui, nós estávamos falando do grupo de arte, um pouco de música, um pouco de arte. Você pode perceber que a igreja, não só no Brasil, como no mundo todo, ela é a maior produtora de artistas de excelência. Hoje os maiores cantores, artistas do mundo saíram da igreja. Eles saíram daqui de dentro. Você pega aí a Beyoncé, que é uma diva que está atravessando décadas, cantava no coral da igreja. Você pega outras cantoras americanas, começaram cantando na igreja. Você pega o campeão do primeiro The Voice Brasil, aquele menino que cantou, esqueci o nome dele agora, que ele é do Nordeste, morou fora há muitos anos, cristão. Você pega artistas da Globo, começaram teatro na igreja. Nós somos os maiores produtores culturais, porque aqui a gente ensina, a gente massifica, a gente dá oportunidade. Poxa, pastor, queria aprender violão, mas eu não tenho violão. Querida, a igreja tem um violão, vem fazer aula aqui. Poxa, pastor, eu queria aprender bateria, mas não tenho dinheiro para comprar bateria. Imagina, a igreja tem bateria. Vem para cá, a gente dá aula, a gente treina. O ministro de louvor vai chegar lá com você, vai te ensinar todas as coisas. Poxa, pastor, eu queria cantar rap. Faz a sua letra, traz no evento de jovens que eu vou abrir espaço para você. Nós somos os melhores artistas, porque todo domingo nós fazemos uma apresentação. Nós lidamos com o público direto. Eu me lembro que na faculdade, no 3º ano, eu estava tendo uma aula de estrutura educacional, e a professora, uma diretora muito conceituada na Baixada Santista, disse assim: daqui para frente vocês alunos, só marmanjo, só adulto,
vocês vão mostrar os trabalhos, apresentar no microfone. Eu nunca vi tanto marmanjo medroso. Microfone, tem que falar no microfone, todo mundo me ouve. E na minha cabeça eu ficava assim, por que tanto medo de microfone? Porque com 8, 9 anos de idade, a gente começa na igreja fazendo peça. E aí com 12 eu fui fazer a minha primeira representação de teatro. E aí eu tinha que explicar a peça antes. Então eu lembro que eu passei o domingo, eu acordei 9 horas da manhã, o culto era 7 horas da noite, eu passei o domingo com frio na barriga, decorando o que eu ia falar. Mas com 12 anos eu tive minha primeira oportunidade no microfone. E aí depois eu gostei desse doce aqui e não quero largar. Eu estou tentando parar, eu estou meio viciado. Mas eu estava pronto. No meio de várias pessoas universitárias, eu estava pronto. Porque a igreja me proporcionou algo. A gente aprende aqui. Porque além de tudo somos uma comunidade. E temos nossos próprios hábitos e costumes. Porém o que tem acontecido conosco nesse ciclo, nesse tempo que nós vivemos, nessa geração, foi o que aconteceu com Daniel no tempo dele. A Babilônia cercou Jerusalém, cercou Israel. O mundo, Babilônia, Israel, Igreja de Cristo hoje, cercou a igreja. E a Bíblia fala que Deus entregou Israel na mão de Nabucodonosor. Deus permitiu que o mundo nos cercasse, porque de fato estávamos longe dele. Então Deus, quando ele queria ensinar o seu povo, mais de 3 milhões de pessoas, ele dava uma lição só. Ele trazia um homem bem bonzinho que torturava o povo. Quando não foi na Babilônia, foi com Faraó e diversos outros cercos e também cativeiros, viveu Jerusalém, até que Jesus vem, e eles estavam sobre o cativeiro de Roma também. Nós vivemos esse tempo hoje, o mundo nos cerca. E então o que aconteceu? Olha o que o rei desse mundo, Babilônia, mundo queria. Ele queria os jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, versados em todo tipo de sabedoria, que aprendessem rápidos, que fossem inteligentes, capazes de servir no palácio, que pudessem aprender a língua babilônica. Ele está dizendo assim: quando o mundo cercou a igreja, ele chegou para os nossos jovens e disse assim: são esses que eu quero. Por que você não vai pegar lá nas universidades os inteligentes, os cabeças lá, os que são gênios, né, os cults, que ficam lá discutindo coisas? Por que você não foi nas escolas atrás deles? Por que não foram nas baladas pegar os jovens? Eles não são alegres lá? Não está todo mundo beleza lá? Não, o mundo cercou a Babilônia, cercou a igreja e disse assim: eu quero os seus jovens, porque eles são sem defeitos, porque eles são submissos, porque eles são bons funcionários, porque eles são obedientes, porque eles não se envolvem com coisas erradas no trabalho. Pelo menos deveria ser assim. Eu nunca esqueço, eu tive uma discussão na faculdade no primeiro ano. E foi Satanás que queria me provar naquele dia, porque o rapaz fez uma pergunta muito esdrúxula. Ele falou para a professora de filosofia assim: por que então agora as academias só contratam os evangélicos? Eu falei assim: me avisa onde que eu estou sem emprego. É porque eles não processam os donos quando mandam embora. É porque a conduta deles é uma conduta passiva. Aí eu não aguentei, eu já sou baixinho, um pouco estourado. Eu já dei 3 gritos, minha professora no fim da aula falou: você está na faculdade errada, vai fazer direito. Você não pode ficar na educação física, vai fazer direito que é melhor. Eu olhei para a cara dele e falei assim: mas por que isso? Então agora uma boa conduta é errado? O que aconteceu com a Marina Silva nas últimas eleições? Marina, eu te admirava tanto, mas agora que eu descobri que você é evangélica, você caiu no meu conceito. Ela respondeu: então eu fiquei mais burra porque eu sou evangélica? O que mudou em relação a isso, de ontem para hoje? Eu sou a mesma pessoa. Pelo contrário, o que me tornou quem eu era ontem, quando você me admirava, é quem eu sou hoje, cristã temente a Deus. Mas ele vem aqui pegar, ele busca aqui. Ele quer que o seu rap não seja esse, e não alcance lugares. Ele quer que o seu rap, cara, é o seguinte: você vai ser famosão. Pô, tua letra é boa, aperta um pouquinho aqui, tira um pouquinho Deus de lado aqui, não tem problema não, fala disso. É um protesto social, todo mundo precisa, é o bem comum. Vem, e aí você estoura. E aí você fica que nem o tá tranquilo, tá favorável, lá esqueci o nome dele, Bin Laden, boa.
que ele não pôde entrar nos Estados Unidos porque o nome artístico dele era Bin Laden. Foi negado o visto dele. Inteligentão, né? E aí o cara grava um vídeo num iate cheio de mulher seminua, sem camisa, com aquela pança dele horrível, fazendo assim, e vira e fala: eu sirvo ao Senhor, graças a Deus, na minha igreja a promessa foi essa, hoje eu sou famoso, aleluia. Meu irmão, quase eu quebrei a televisão. Falei: Jesus, queima um troço desse aí. Você está entendendo? O cara estava na casa de Deus. Nabucodonosor olhou e falou assim: eu quero esse aí, ó, que está pronto. O diabo está vindo aqui, meu irmão, por você. Ele está te cercando na escola por você. Ele está te cercando na faculdade porque ele quer você, porque você está pronto, porque você é esse jovem sem defeito. E sabe o que ele vai oferecer para você? O que o rei ofereceu para os jovens de Israel: vocês vão comer da mesma comida que eu. Rei, meu irmão, se hoje um político, um artista, um cara que tem dinheiro, come bem, fica nos melhores lugares, viaja para os melhores, tu imagina naquela época que o negócio era fera, não obedeceu, era morte. O rei comia bem, né? O pastor acabou de ler outra história sobre o rei aqui, sobre 2 banquetes, tá? Abraço o contexto que o pastor falou, mas no mesmo palácio 2 banquetes, pega, era a cara da riqueza. Então o rei falou assim, ó, para a gente ganhar esses jovens, o que eu vou fazer? Chegou para o eunuco, que é o cara que era o copeiro, era o cara que administrava para ele: dá para eles da mesma comida que eu como e do mesmo vinho que eu bebo, porque daí sabe o que eu vou fazer? Eles vão gostar, eles vão saber que estão sendo tratados bem. Mas sabe para que era no final? Para ser um simples servo no palácio. Eles queriam treinar bem um garçom, alguém que servisse bem no palácio. O diabo te oferece coisas, ele diz: você vai comer da minha comida, você vai beber do meu vinho, mas para que o seu futuro seja ser meu servo, então ele quer te escravizar. Essa é a artimanha de Satanás para você. Ele vem aqui te procurar, ele vem aqui e você fala: não, meu irmão, eu vou te dar uma ideia aqui para você já entender que eu não estou brincando. Quando você diz não, a primeira coisa que acontece, parece que a vida fica uma lasqueira, e nos próximos meses você fica: devia ter aceitado. Você já ouviu essa frase? Eu tive uma menina na minha equipe, hoje ela não mora mais, ela mora fora do Brasil, que ela dizia assim, quando nós começamos a discipulá-la, ela tinha acabado de aceitar Jesus, alguém falava assim: poxa, você virou cristã, eu queria aceitar Jesus. Ela: não faz isso não, depois que eu aceitei só deu ruim. Eu falei: como você prega assim? Mas não é verdade, irmão, você está com uma vida assim, toda errada de princípio, mas está ali. Aí você aceita Jesus, começa a botar a casa em ordem, você fala: por que eu tomei essa decisão? Dá uma quebrada, não dá, irmão? Some emprego, mulherada já não cola mais, né? Os rapazes somem, aí você começa a pensar que vai ficar para titia, aí o outro começa a se preocupar porque não tem dinheiro. Tem um pastor lá na Praia Grande da Igreja Viva, que a gente faz um trabalho semanal lá numa escola de evangelismo que a gente ministra, que ele falou assim: Guga, quando eu era drogado, bandido, as empresas me contratavam, ganhavam dinheiro, aí eu aceitei Jesus. Tá difícil, viu? Tá difícil, mas é porque nós não podemos nos amoldar, como nós dissemos ontem, nos conformar com as coisas desse mundo. Então o rei disse isso para tentar agradá-los. Então vamos aqui direto para o versículo 11, aonde Daniel diz assim: Daniel disse ao guarda a cargo de quem era chefe dos oficiais, que tinha separado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego: por favor, faça uma experiência com seus servos. Por 10 dias, deixe-nos comer apenas vegetais e beber só água. Então veja a nossa aparência e compare com os outros meninos que se alimentam com a comida do rei, e trate seus servos de acordo com o que você vê. Ele concordou com o que eles pediram, permitiu um teste de 10 dias. No fim dos 10 dias, eles pareciam melhores, mais robustos que todos os meninos que tinham sido alimentados com a comida do rei. O guarda tirava a comida e o vinho que supostamente deveria ir, e dava vegetais a eles. Vamos parar por aqui. Um pouquinho antes nessa conversa, nós estávamos falando sobre cultura, sobre hábitos. Primeiro, para a gente entender esse texto, nós temos que entender que o povo judeu, tem algumas restrições. Por exemplo, eles não comem carne de porco, porque para eles é uma carne imunda, pelo que o porco se alimenta, por aquilo que acontece. Isso é uma questão cultural.
vai sair daqui, vai deixar de comer um baconzinho, não, irmão, que você está perdendo. Mas é uma questão cultural. Então esse texto, esse momento, existem, nesse versículo, existem duas coisas que são principais. Primeiro, Daniel e os seus amigos abraçaram a sua cultura, os hábitos que os seus pais ensinaram. Olha, você desculpa, tem comida que a gente não pode comer. A segunda coisa, a parte espiritual do texto. Olha, nós não vamos nos contaminar com a comida do rei. Mas o copeiro, na conversa anterior a esse texto que eu li, ele fica desesperado, ele fala assim: mas aí vocês vão ficar fraquinho, magrinho, o rei não vai descontar em vocês, ele vai descontar em mim. Então o Aspenaz estava preocupado com ele, ele falou: se você quiser ficar sem comer, nego, o problema é seu, o que eu não quero é que o rei me mate, porque o negócio aqui é assim, desobedeceu. Se fosse assim, irmãos, a gente ia ser crente mesmo, hein? Já pensou que delícia? Lembraram de ontem? Ah, piadinha, depois vocês contam para o pastor ficou voando, mas foi por um bom motivo, ele estava na formatura do filho, está certo. Então Daniel falou assim: faz o seguinte, e aqui começa algo muito profético nesse texto. Faz o seguinte, faz um teste com a gente, 10 dias. 10 dias, você vai dar vegetais e água, porque dentro do cardápio do rei, era o que a cultura dele permitia comer, e de fato aquilo que Deus estava o direcionando a comer, o que era produto da terra. Então era algo físico, um culto racional. Não vou negar a minha cultura judaica, e aí eu vou explicar para vocês um pouco sobre a cultura judaica. Primeira coisa, os judeus é o povo dos mais prósperos da terra. Você sabe que eles, dentro daquele paizinho lá, eles podem destruir o mundo 10 vezes com o poder bélico que eles têm. A segunda coisa é que os hábitos que Deus deu para eles, desde a Torá, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, fez com que eles não pegassem as grandes pestes que permearam a história do mundo. Então o hábito de lavar os pés e lavar as mãos, que a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, impediu eles de pegarem doenças que na primeira, na segunda guerra e depois muitas nações contraíram. Não comer determinadas comidas impediu eles de pegarem alguns vírus e bactérias, porque aqueles animais desenvolviam aquelas bactérias. Você sabia que a circuncisão, que é tirar o prepúcio, faz com que um judeu ele seja praticamente imune ao vírus da AIDS? Deus não chegou e falou assim: um dia eu vou dar uma doença. Não, ele falou assim: obedeçam meus mandamentos, não neguem a cultura que eu ensinei, e eu vou proteger vocês. Pronto. Então nós estamos falando disso, e agora nós vamos falar da parte espiritual. Ele disse: eu vou me alimentar daquilo que Deus mandar eu me alimentar. Então faz um teste com a gente 10 dias. Se a gente ficar fraquinho, se a gente ficar amuado, beleza, a gente volta a comer a comida do rei. Se não, você confirma, fecha com a gente e dá a comida que a gente combinou aqui. O cara falou: beleza, 10 dias. Eu fico imaginando agora, que abre a imaginação de um artista, e eu fico pensando, se eu fosse fazer uma peça, o cara ia fazer assim: 10 dias ninguém morre, pelo menos eles vão estar comendo alguma coisa e bebendo água. Não dá para morrer em 10 dias com vegetal e água. Eles vão dar uma emagrecida. Eu falo para o cara: deu errado, volta a comer a comida, em uma semana eles vão dar uma engordadinha, resolveu, tô livre. E eu fico pensando em Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque a Bíblia fala que Daniel toma a frente dos seus amigos e combina. Então os 3 deviam ter ficado atrás. Daniel, cala a boca, olha aquele leitãozinho, pelo amor de Deus, o vinho do rei é o melhor. Os caras comentando atrás: Daniel, pode crer, aí os caras, ele, e eles 3, aí os 3, ele botou os caras na barca. 10 dias depois, meu querido, quando o copeiro do rei começou a entregar vegetais e água para eles, sabe o que começou a acontecer? Entre todos de Israel, porque diz aqui que eles chamaram os filhos dos nobres, e ele não está falando de uma santificação entre babilônico e judeu, ele está falando dentre todos que foram tirados de Israel para esse treinamento. Eles 4 eram os mais fortes, os mais robustos, de melhor aparência. E a Bíblia continua dizendo no verso 17: e Deus concedeu conhecimento e habilidade a todo tipo de aprendizagem e sabedoria a esses 4. Além disso, Daniel podia entender todos os tipos de visão e sonhos. Diga: Daniel foi o primeiro,
foi o corajoso. Por isso, ele recebeu uma medida maior. Todos eles ficaram bonitos, tinham conhecimento e sabedoria. Mas a Daniel, que deu o primeiro passo, Deus deu a ele um dom de interpretação de sonhos. Eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã. Se você realmente está recebendo essa palavra no seu coração, nos próximos 10 dias Deus vai fazer isso com você. Você precisa se separar, você precisa tomar essa posição com coisas desse mundo. Faça um propósito, faça um jejum. Você jovem, fica 10 dias aí sem celular, fica 10 dias sem WhatsApp, sem internet, sem Facebook. Começa a ler, começa a investir o seu tempo em coisas boas. E daqui 10 dias você vai ver na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, como vão reconhecer você como pessoa diferente. Por causa desse texto, nós estamos 3 anos num propósito de alimentação. E até o fim do ano está todo mundo sem rede social, sem nada, só para trabalhos específicos, porque tem pessoas que são vendedoras no grupo e trabalham. Fora isso, não tem autorização de mexer. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra de alcançar as nações da terra. Mas nem todo mundo fala inglês. Nem todo mundo fala espanhol. Então, em vez de ficar com mimimi no celular, a gente vai começar a estudar. Nós vamos usar o nosso tempo para adquirir conhecimento e sabedoria. E aquele que tomou o passo, Deus vai dar algo mais. Vai dar um dom, uma unção especial. Eu creio que você, essa manhã, vai sair daqui com uma unção especial. Porém, a Bíblia nos ensina gatilhos. Gatilhos. Para que essa bala de Cristo saia, tem que ter um gatilho. E o gatilho de Daniel, diga, foi não se contaminar. Ele não se contaminou. E se você não se contaminar, você vai ver nesses 10 dias, nesses 10 tempos, nesses 10 ciclos que ele fala aqui, coisas acontecerem na sua vida. Olha porque eu tenho certeza disso. No versículo 18 diz assim: quando chegou o momento de se apresentar ao rei, o chefe dos oficiais trouxe eles a Nabucodonosor. E quando o rei falou com eles, nenhum deles se comparavam a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por isso eles passaram a servir o próprio rei. E em todas as questões que requeriam sabedoria e entendimento, sempre que o rei os consultava, encontrava-os quantas vezes? Diga quantas vezes? Diga 10 vezes. Melhores do que os magos e exorcistas de todo o reino. Para cada dia que eles se santificaram naquele teste, Deus derramou uma medida maior sobre ele. Foram 10 dias de teste, foram 10 vezes mais sábios. À medida que você se consagra, o tempo em que você separa, é o tempo que Deus acrescenta de unção sobre a sua vida. Os magos, exorcistas, os sábios do reino, não se comparavam. Pensa numa pessoa inteligente, que você conhece, multiplica por 10. Se esse cara inteligente já deixa metade da classe com o cara de parede, tu imagina um cara 10 vezes mais inteligente que esse. Deus tem uma unção para você. Nossa geração está sendo chamada para ser 10 vezes mais sábio, 10 vezes com conhecimento maior. Deus está chamando a gente para ter uma outra aparência, a ter uma outra atitude, mas nós precisamos dizer não às coisas desse mundo e dizer sim à cultura do reino. Qual é a cultura do reino? A cultura do reino que eu conheço, e eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não vou entrar nessa mensagem, mas foi a que vocês escutaram no Eliseu, quando eu falei sobre Josué e os 2 ciclos de Moisés e Josué. É que ali a gente estava tendo um embatezinho sobre 2 gerações, e eu estava mostrando para os apóstolos que tinham uma 3ª geração no meio, que eles não estavam contando, que era de Josué e Caleb, que saíram do deserto, saíram do Egito, viveram no deserto e entraram em Canaã. E a gente estava queimando esses caras. Tudo era para quem tinha 20, tudo era para quem era acima de 45, para quem tinha 20. E a galera do meio estava sendo jogada de lado, e não é por aí que funciona. Mas a gente depois se acertou nessa linha da comida, ficou tudo certo. Na mesa a gente se resolve. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: há uma geração ou 2 atrás, o filho de um pastor, ele era conhecido como o melhor aluno da sala. Há uma geração ou 2 atrás, o pastor que fundava uma igreja no seu bairro, ele não precisava ir com dinheiro no comércio, porque a palavra dele bastava. Há uma geração ou 2 atrás, quando você dizia para um guarda: me perdoa, eu esqueci o meu documento em casa, eu vou voltar a buscar. Não, olha, eu não posso fazer nada por você. Seu guarda, eu sou cristão. Ele falava: não tem problema, volta, eu sei que você vai trazer o documento aqui. O que aconteceu com isso hoje?
que aconteceu com isso hoje? Nós banalizamos a nossa cultura. Nós banalizamos quem somos. Porque dissemos aí fora que somos cristãos, mas descobrimos que somos, em algumas áreas, negligentes e impostores. E as pessoas estão cansadas de ouvir. Por que as pessoas não vêm mais à igreja? Porque se ela quiser ouvir uma palavra, ela muda de canal. Ela precisa vir para sentir o corpo, a comunidade, a koinonia, a comunhão. Ele precisa entrar aqui e não ser julgado por você. Nós falamos de prostitutas, de drogados, de ladrões, de bêbados. Falamos aqui de resgatar a sociedade como Jesus andava com eles naquele tempo. Mas se entrar aqui um travesti montado, ele não volta mais. Não é questão dessa igreja, é de mim, irmãos. Começa comigo. Porque o nosso primeiro olhar para ele não é de amor. Nosso primeiro olhar para ele é de... E todo mundo percebe isso. Porque você percebe quando alguém vê você diferente. E a gente fala em resgate. E a gente fala em ganhar o Brasil. E a gente fala em ganhar o nosso bairro. Mas se entrar aqui um cara violento, agressivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é barrar o cara, peitar o cara e falar, não é por aí, aqui é a igreja de Cristo. Jesus não fazia isso. Se entrar alguém aqui pagando de macho e der um tapa na sua cara, você vai juntar o cara mais 3 irmãos, porque a gente é corpo, e nós vamos derrubar o cara. Você não vai virar outra face, como diz em Mateus capítulo 5. É essa cultura que nós estamos negando, e Daniel não negou. Ele disse, não, eu não posso comer essa comida. Ele não recebeu, a palavra não diz assim, Deus falou para Daniel não comer. Daniel se posicionou, ele falou, estou fora, disso eu não quero. Ele teve convicção, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele simplesmente abdicou a decisão de não querer. Não, eu não quero. Somos um congresso de jovens e adolescentes. Eu não vou contar todo o meu testemunho agora, porque estou deixando vocês com água na boca, né? Ontem eu também falei um pouco sobre ele. Mas aos 19 anos eu fiz um voto com Deus de 7 anos de me separar, não ter relacionamento com ninguém, só para que Ele me mostrasse qual seria meu ministério, o que seria minha vida. E eu cancelei com essa moça, 2 meses que a gente estava de oração. A gente era crente mesmo, viu, irmão? Beijava não, andava de mãozinha dada, o negócio era, saía com os irmãos, com o cunhado. Você parecia o trem da alegria, não era um namoro. Esquece. Em 2 meses Deus me deu uma palavra e eu falei para ela, Deus me deu uma palavra aí. E aí ela continuou, o tio dela é pastor na nossa cidade, de uma igreja, ela continuou, meus pais começaram o nosso ministério, e a gente por alguns anos, por um ano e pouco, se distanciou, e como eu estava nessa vibe de Deus, de 7 anos de propósito, eu estava nem aí mais, para tudo isso. Mas um pouco antes disso acontecer, quando eu estava antes da gente se reencontrar e estar nesse voto, eu estava na faculdade, eu fiz educação física numa cidade de praia, ou seja, se o pessoal da academia já usa pouca roupa numa cidade de praia, eles usam menos ainda. Então eu estava lá e no primeiro ano, eu era muito jovem, eu entrei na faculdade aos 17 anos, logo que eu saí da escola, então eu passava alguns micos, porque eu chamava intervalo de recreio, e recreio é coisa de criança, e aí eu passava aperto na faculdade. E os caras começavam com as conversas e eu me afastava dos caras. E aí um tiozinho de uns 50 e poucos anos, espírita, fazia faculdade, porque dizia que o espírito do irmão dele, que foi professor nessa universidade que morreu, pediu para ele completar esse ciclo na vida. E eu, tá bom, fica no seu canto aí que eu fico no meu. Mas nos tornamos grandes amigos depois. Fizemos o TCC junto, foi uma bênção. E eu tive algumas experiências com ele e com Deus muito legal. Então ele, um senhor muito de respeito, de repente vira e fala assim, sabe por que o meu apelido na faculdade era Romário? Eu jogava bola na época, eu não jogava tão bem quanto o Romário, esquece a habilidade, pensa só no baixinho folgado que jogava bola. Ele dizia assim, o Romário não gosta da fruta. Eu sou baixinho, sou folgado. Na hora, meu irmão, eu falei assim, ele vai ver quem não gosta da fruta agora aqui. Aí o Espírito Santo falou para mim, fica na sua. Fica na sua, E eu passei os 2 primeiros anos da faculdade assim. E hoje não tinha esse negócio de ideologia de gênero,
Você sabe que eu sou adepto à ideologia de Gênesis. Deus fez macho e fêmea. Amém? Gosta dessa aí? Ideologia de Gênesis. Macho e fêmea, acabou. Gato não late e cachorro não mia. Por que vai mudar agora? Bom, vamos lá. Não tinha essa coisa toda, essa discussão. Não tinha esse mimimi. Então os caras chamavam mesmo de bichinha, de viado, de boiola, não gosta da fruta. E 2 anos, irmão, 2 anos eu passei ouvindo essa graça, sabendo que eu era homem de verdade. E no 2º ano a gente foi fazer um trabalho prático. E eu voltando desse trabalho com esse senhor, nós estávamos andando na Avenida da Praia, na cidade de Santos, que é onde eu cursei minha faculdade. E para nós que moramos na Baixada, biquíni, sunga, é costume, a gente sabe que as pessoas vão. É claro, meus amados homens queridos, que a segunda olhada já é a pecaminosa. Você olhou, passou, se você dá aquela pescoça, isso aqui já é o movimento do pecado. E com as mulheres eu não preciso falar, apesar que hoje a coisa deu uma liberada, mas as mulheres não tem, porque a mulher ela observa mais a outra mulher do que o próprio homem, então você não tem que se preocupar que ela não está olhando para ninguém, ela está olhando para a mulher do lado, vendo se o biquíni dela combina, se o sapato dela combina com o brinco. Fique em paz. E nós estávamos voltando pela Avenida da Praia, a coisa mais corriqueira na Avenida da Praia é uma pessoa atravessar de roupa de banho. Eu estava andando, ele estava do meu lado, não esqueço dessa cena. E aí vinha um grupo de 3 garotas atravessando a rua. E o Espírito Santo disse para mim assim: abaixe sua cabeça agora. Sabe quando você recebe uma ordem assim, que você não sabe porquê, mas você não sabe onde, mas você também não questiona muito? Eu abaixei a cabeça, eu fiz assim. E a gente conversando, e eu baixei a cabeça, continuei andando, e as garotas passaram, e eu fiquei de cabeça baixa. O Espírito Santo falou: pode levantar, e eu continuei. E aí quando chegou na esquina, esse senhor falou assim: para. Eu falei: para, o que aconteceu? Porque para mim foi uma coisa muito corriqueira, muito tranquila, não a questão de abaixar a cabeça. O Espírito Santo falou comigo, eu nem pensei muito. O Espírito Santo é agora, abaixo sim ou não? Você abaixa, muda de rua, muda. Sabe quando você tem a impressão espiritual dentro de você e você fala: vou fazer, é melhor não pagar para ver, obedece e não sacrifica. Eu fiz isso. Ele falou: para. Eu falei: para, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou: aconteceu. Eu falei: o quê? Ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Ele falou assim: me perdoa. Eu falei: perdoa, mas me perdoa porque esses anos eu tirei chacota de você, mas agora descobrindo que você é cristão, eu respeito a sua escolha de esperar a pessoa certa. Eu comecei a chorar e disse: eu não neguei minha cultura. Não, rei, eu não vou comer a sua comida. Não, eu não vou beber o seu vinho. Pode me dar vegetal e água. E aí Deus deu uma mulher 10 vezes mais alta que eu. Não, brincadeira. A questão da altura é simples, irmão, ela é bíblica. A mulher saiu da onde do Adão? Então Deus tirou uma costela grande de mim, por isso que eu fiquei pequeno, ela ficou grande. Teoria bíblica, está resolvido. Eu não neguei minha cultura. Um dia um jovem na faculdade, ele estava chapado de maconha, e eu comecei a falar com ele, falei: cara, você não precisa disso. Você é um garoto tão inteligente, talentoso, você joga bola. Eu estou machucado, minha carreira acabou, eu não consigo mais. E eu comecei a falar com ele, conversar com ele. Eu sei que no fim da conversa, bêbado e drogado, tem umas coisas interessantes. Ele virou e falou assim: também é o seguinte, o dia que eu tiver um negócio, você vai ser meu sócio. Eu falei: como assim? Ele interrompeu a conversa: arroz, feijão, bicicleta voando. Você vai ser meu sócio, você vai ser meu gerente. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque você é uma pessoa honesta. Esse cara nunca andou comigo, nunca trocamos nem dinheiro para ele falar que eu sou honesto. É que eu vivi 4 anos na universidade sem negar a cultura do reino. E as pessoas começaram a observar. Se você perguntar como eu passei de ano e eu passei os anos, eu não sei. No 4º ano eu já estava com o Ministério Tribos, a gente viajava todo final de semana. Eu pegava aula de manhã, de tarde, às vezes de noite, às vezes eu voltava na faculdade. Sexta-feira eu já não ia na aula. Certa sexta-feira, meu professor de Educação Física para pessoas com necessidades especiais disse assim: olha, não posso mais te ajudar. Falei: professor, me dá um trabalho para eu fazer alguma coisa. Ele falou: beleza, tem um jogo para cadeirante sábado aqui em Santos e domingo em outra cidade, que vai jogar o time que eu faço parte, que eu coordeno. Então se você for lá fizer um relatório, eu posso te dar uma força. Eu falei: sábado e domingo é pior para mim, fala para mim que é quarta noite que eu vou. Ele falou: cara, eu não posso fazer mais nada. Eu falei: tá bom. Eu disse: Deus, amém, é isso.
Então, amém. O Senhor disse que eu ia me formar, o Senhor falou que queria que eu fizesse essa universidade. Até o segundo ano eu fiquei brigando com o Senhor, porque eu já tinha um chamado missionário, e tinha um acordo com os meus pais, se Deus me chamasse, a gente trancaria tudo, eu abandonaria tudo, e estava tudo certo, mas Deus fala primeiro com o pai e com a mãe, então eles sabiam que eu ia me formar. Então não cai nessa, irmão, termina. De repente, domingo, na igreja que nós estávamos ministrando na cidade de Campinas, o líder de artes vira e fala assim: Guga, eu queria levar vocês para fazer um evangelismo diferente. Vocês dançariam num jogo de basquete, como acontece nos Estados Unidos? Mal a gente sabia que isso era um ato profético para as Olimpíadas do Rio 2016, onde nós dançamos dentro das arenas, e foi uma das experiências que Deus deu para mim, mais deliciosas, porque eu me formei em educação física, abri mão do futebol para trabalhar com arte no ministério. Deus me coloca dentro do maior evento esportivo do mundo, no jogo Estados Unidos e Austrália, eu dançando, e os caras da NBA que a gente assiste, sentados como nessa distância do violão para mim. E aí você vira e fala assim: eu sou missionário, todo o resto não sabe de nada. Então nós chegamos domingo no jogo, quando a gente se prepara no vestiário, era um jogo de basquete para cadeirante. Quem estava jogando? Santos e Campinas. O time do meu professor contra o time da cidade que nós estávamos fazendo. O professor não foi, ele teve um problema. Quando eu entreguei o relatório para ele na sexta-feira, ele falou: você conseguiu ir a Campinas? Eu falei: consegui. Deus me levou, ele ia ficar olhando para minha cara assim, tipo. Eu fui, minha equipe teve um evento lá e a gente teve lá. Ele falou: você tem certeza que você foi? Eu falei: tenho, está no relatório. Eu falei: então o que aconteceu diferente no jogo? Eu falei: aconteceu que um grupo dançou no intervalo, um grupo de hip hop. Como é que você sabe? Eu falei: porque esse grupo era o meu, eu estava dançando lá na quadra. Quando ele disse: eu não tenho mais como abonar as suas faltas, eu não tenho mais como te ajudar, eu disse: Deus, então eu estou fazendo a sua obra, então quem vai me ajudar é o Senhor. Mas eu não vou negar a cultura do reino. E eu posso passar aqui, irmãos, sem me cansar, porque eu gosto de fazer o que eu faço, dias contando histórias sobre todas as vezes que tudo meu foi de Deus, tudo de Deus foi meu. E quando eu entendi que andar na contramão desse mundo me traria coisas que jamais eu imaginei, e eu parei de reclamar e de ficar murmurando para certas coisas, eu vi Deus começar a me dar 10 vezes mais do que muitos amigos meus que se formaram, que hoje são empresários. Eu não estou dizendo que ser empresário, eu não estou dizendo que a melhor vida é a nossa aqui, tempo integral, não é isso. Eu estou dizendo que o centro da vontade de Deus te conduz a isso. Se o centro da vontade de Deus para você é ser um advogado, seja um grande advogado, influencie no meio jurídico, seja lá uma pessoa como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não se dobre a cultura desse mundo e nem as leis dessa terra. Se Deus chamou a ser um professor, faça isso na sua sala de aula, influencie os seus alunos, não deixe que as ideologias desse tempo e dessa terra conquiste a mente deles. Se Deus te chamou para ser uma dona de casa, seja a melhor dona de casa possível. Se Ele te chamou para ser um pedreiro, faça as melhores construções com os melhores materiais, para que as pessoas saibam que você é diferente. Essa é a verdade da cultura do reino. O mundo tem vindo ceifar os nossos jovens. O mundo tem vindo atrás daquilo que nós temos de melhor, e nós temos escolhido a comida e o vinho do rei dessa terra. Eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo de Deus tem mais para você. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu recebi uma palavra profética que eu viajaria para as nações. E em 1998, um dos momentos mais difíceis para mim, tristes, né, na carreira missionária, foi porque com 8 anos eu escutei a história de Hudson Taylor. Quantos conhecem Hudson Taylor aqui? Que pena, procure saber. Foi o missionário inglês que abriu a porta do evangelho na Ásia a partir da China. E ele foi para lá e morre lá. E com 8 anos eu escutei essa história num acampamento e disse: Deus, eu quero ser missionário na China. Em 1998, meu pai com mais 4 pastores foi numa jornada da então AD 2000, também liderado pela doutora Neuza e outros pastores brasileiros, por uma jornada de oração na China. Pensa uma criança triste e brigando com Deus, era eu.
no aeroporto de Guarulhos, vendo o avião decolar e falando assim: Deus, meu pai nunca pediu, quem pediu fui eu. Não estou entendendo, vou parar de pedir. 10 anos depois, em 2008, eu estava na China por 20 dias durante os Jogos Olímpicos, com uma equipe de 103 missionários, camuflados e escondidos, pregando o Evangelho. Tivemos 3 conversões genuínas. Isso para a China é um avivamento, porque um missionário para pregar de Jesus demora de 5 a 10 anos, porque se você fala de Jesus para alguém, essa pessoa não gosta muito da ideia que você deu, ela te denuncia para a polícia e você é preso e torturado. A igreja chinesa tem mais de milhões de membros, que se reúnem muitas vezes em cavernas, e pegam caminhos diferentes para a igreja por causa da perseguição. Já pensou se a moda pega? O que Deus pode fazer quando você se dispõe a Ele, não tem limites. Hoje, eu creio que Deus quer ativar na sua vida, na vida dessa geração, algo sobrenatural. Uma unção de Daniéis, de Sadraques, Mesaques e Abidinegos. Uma unção de jovens que se separam e não vivem a cultura desse mundo, mas ao viver a cultura do reino de Deus, são destaques e trabalham de forma diferente. O texto começa dizendo que aos que estudassem e trabalhassem com o rei, serviriam no palácio. E ele termina dizendo: aos mais inteligentes serviram o próprio rei. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma geração que vai construir e vai produzir coisas que vai espantar esse mundo. Faço parte de uma rede chamada Regar, Rede Global de Artes, e nós fizemos um manifesto simples contra aquela exposição do Santander que aconteceu no Sul. A gente não reclamou na mídia. Nós criamos a exposição Ágape, com pintores e artistas plásticos cristãos que fizeram quadros profissionais, que vivem disso e trabalham disso. Temos alguns de Belo Horizonte, da Lagoinha, da IBNA, alguns de Goiânia, alguns aqui de São Paulo, o pessoal do interior de Goiás também trabalhando. E nós queremos nos próximos 2 anos rodar com essa exposição pelo Brasil, como uma exposição, como manda o figurino, Ágape, a exposição sobre o amor ágape. Essa é a nossa resposta à exposição deles. Porque nós não vamos negar a cultura do nosso rei, mas nós vamos mostrar para eles que através da cultura dele, as coisas podem ser diferentes. Se você puder, entra na página do Facebook lá da Regar, curte e compartilha, porque quanto mais acessos e curtidas nós temos, mais a gente consegue avançar com essa exposição. Exposição Ágape, Regar, Rede Global de Artes. Você vai entrar lá, você vai encontrar. É uma iniciativa que a gente teve e a gente entendeu que Deus está nos chamando para nos próximos 5 anos, aonde vai completar 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, nós sermos os influenciadores da cultura no Brasil. Porque quando eles falam de nudismo, eles citam Tarsila do Amaral, e ela, há 95 anos atrás, foi uma das precursoras da Semana de Arte Moderna. Quem serão os próximos nos 5 anos que nos restam? Ou vamos como igreja ditar a cultura do Brasil, ou vamos deixar de novo o diabo ganhar essa? Mas para isso nós temos que dizer não à cultura desse mundo, e dizer sim à cultura do reino. Quero convidar você, nessa manhã, a começar a viver uma cultura nova, a receber uma ativação. Quero que você primeiro feche seus olhos, fique de pé no seu lugar, de olhos fechados. E eu tenho convicção que nós seremos ativados. Tenho convicção que nós seremos ativados. E se você quer essa ativação nessa manhã, comece a orar agora no seu lugar. Começa, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a preparar o seu espírito para o que Deus quer derramar sobre a sua vida. Antes de você sair alegre do seu lugar e vir saltitante para cá, porque é uma unção nova, pense que o que estava sobre Daniel estava com ele, o povo dele estava cativo, ou seja, prisioneiro. Eles não eram convidados, eles eram prisioneiros. Lembre que ele estava debaixo de um jugo de um rei que não era o rei de Israel. Lembre que ele estava vivendo um momento difícil e mesmo assim ele disse não.
Essa ativação profética que nós vamos receber essa manhã é para que você, em meio a todas essas circunstâncias, saiba dizer não ao pecado, ao mundo e ao diabo. E diga sim à cultura do rei. E diga sim à cultura do reino. E seja diferente, não simplesmente porque você quer ser destaque no meio dos outros, mas seja diferente para que a glória dele se manifeste em você, porque Cristo em nós, Cristo em mim, como diz o texto, esperança da glória. Comece a preparar o seu espírito, comece a esvaziar-se de si mesmo, para que essa ativação alcance os gatilhos no seu coração, na sua alma, e que o Espírito Santo de Deus toque o seu espírito. Comece a gerar isso agora. Comece a gerar isso agora no espírito. Ora balabalabalabalabasure canta laba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 lab
Se você de fato está disposto a receber essa ativação, e veja, ela vem com esse compromisso que tinha Daniel, de não negar a cultura do seu rei, de não negar os hábitos e costumes do reino que ele servia. Como diz em Efésios 6, capítulo 20, somos embaixadores nessa terra, porque a nossa pátria é celestial. Se você quer, veja bem, Eclesiastes capítulo 5 diz que é melhor não fazer um voto do que fazer um voto de tolo. Então não tem vaidade aqui, meu irmão. Se vier um, se não vier ninguém, eu entendi. Mas se vier uma multidão, Deus vai cobrar de cada um, porque o Espírito Santo não se esquece, ainda que eu me esqueça. Ele é fiel, ainda que eu seja infiel. Eu queria que você que quer receber essa ativação e está disposto a ser um Daniel na sua geração, mesmo em meio a prisões, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a perseguições, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Espírito Santo de Deus, ativa essa geração, ativa essa geração, Espírito Santo. Canta, Daniéis, Sadraques, Mesaques e Abidnegos, jovens que não vão recuar em meio à fornalha, jovens que não vão recuar em meio à cova dos leões, jovens que não vão recuar e não vão ceder a banquete de reis, aos reis dessa terra. Se os pastores puderem me ajudar, nós vamos ativar a unção de Daniel, uma geração que não vai se dobrar aos reis dessa terra, uma geração que não vai se dobrar, não vai se curvar ao Deus desse mundo, mas Rabanamassura. Ora basure banaka sarabalabala batute canta na massúria. Enche Espírito Santo. Rebanamasu de banama shere banama sere balaya. Espírito Santo. Libera agora sim, ativa, Senhor, Espírito agora, ativa, Espírito Santo, essa unção na vida do teu servo.
Chorobodocô, chorobodocô.